Terceira parte de Retas Brasil com Rabino Shmuel, início do capítulo 38 do Tânia, porção do dia 2 de Nissan. Estamos então nesse pedaço que explica para os Benonim, aquelas pessoas que são a maioria da população, que nasceu para servir a Deus por tentações, por superação constante de dificuldades, que Deus quis que os sirvam no mundo material, com o mundo que é um bloqueio. E nossa função é quebrar bloqueios. Então, não deve ficar triste de que está com dificuldade, porque a nossa função é essa, servir a Deus justamente onde há resistência. A resistência é aquela energia que tem duas opções de ser aplicada e utilizada. Uma devota e anulada a Deus, e outra revoltada, emancipada, se achando livre de qualquer compromisso com o seu Criador. E a pessoa, por ter as duas opções e ter o livre-arbítrio, ele tem uma dificuldade, um dilema. Mas é para isso que ele foi criado, para servir a Deus com dilemas. Então não tem para que ficar triste de ter que servir a Deus por liberdade. Por contrapartida, um justo completo, a liberdade dele não se aplica tanto em desejar coisas ruins proibidas. Talvez tenha liberdade, mas em outro aspecto. E como Deus fez o mundo, não só o mundo, mas todo o universo de criação, termina nesse mundo material, onde há ocultação, há obstáculos a servir a Deus. Se fosse suficiente o serviço dos justos, Deus não teria que ter feito um mundo como o nosso. Bastaria um mundo similar ao dos anjos. Por ter feito um mundo como o nosso, indica, e é confirmado nos olhos isso aqui, que Deus quis ter uma energia nos inferiores. Então, quanto mais inferior, quanto mais bloqueado é a luz divina, mais valioso é o desbloqueio, o rompimento do bloqueio, feito por escolhas pela coisa certa, repetidas vezes, até chegar numa massa crítica que vai ser o suficiente para iluminar todo mundo e conscientizar todas as criaturas nele contidas. De acordo com tudo isso aqui, o Rebbe puxa aqui, o Alter Rebbe puxa o assunto para que mesmo quando se faz um tipo de mitzvah que é muito espiritualizada, como estudo, meditação, tem que envolver parte física também. Vamos ler aqui dentro. Contudo acima supracitado, será compreendido porque a lei diz no Talmud e no Shulchan Aruch que pensamento não vale como fala. Se a pessoa tem mandamento de ler o Shema Israel de manhã e de noite, e ele somente mentalizou o Shema e não verbalizou, por mais que a sua mentalização seja concentrada, não fez sua obrigação, ele precisa repetir e ler verbalmente o Shema Israel. Mesma coisa quando a Torá te diz, comerás, satisfarás e abençoarás do teu Deus, não é suficiente abençoar ele no pensamento, tem que ser expressado, pronunciado de maneira verbal, com os lábios. E por contrapartida na Amidah, na oração dos pedidos, que é um mandamento da pessoa pedir a Deus sempre que tiver necessidade. E na Amidah fala o seguinte, a pessoa que falou a reza e não pensou no conteúdo, fez os pedidos, leu eles no papel, mas não mentalizou que ele está pedindo isso. Está valendo a sua oração e não precisa repetir. Os únicos trechos que precisa ter os dois, mentalizar e verbalizar, é o primeiro passuco, o primeiro trecho do Shema Israel, e a primeira brachá da Amidah. E o resto basta pronunciar sem compreender. Claro que é melhor compreender, melhor fazer a intenção. Isso aqui vai ser explicado adiante, que transforma toda a reza numa coisa muito mais valiosa. Mas para padrão mínimo, verbalizar é indispensável. E mentalizar, na maior parte dos casos, é dispensável. Para padrão mínimo. Por que isso? Porque a alma, o Rebbe diz, não precisa correção para si, fazendo mandamentos. Ela precisa somente atrair luz divina para corrigir a alma vital, que dá vida ao corpo físico. Como é que se faz colar a luz divina no corpo, obrigando ele a produzir letras de fala de coisas sagradas, que se fala através da movimentação dos órgãos da fala que estão na boca.
Da mesma maneira, nas mitzvot práticas, que a alma obriga o corpo a fazer com todos os seus órgãos. Por isso, o padrão mínimo de refinação começa pelo corpo. Tem que ter corpo envolvido. Você não foi enviado aqui para mentalizar coisas divinas, porque mentalizar você pode fazer sem corpo também, que nem a alma estava no paraíso antes de nascer. E assim como ela está depois de nascer, depois de falecer. Então, mentalizar não refina o corpo. E como nossa missão aqui, em primeiro lugar, é refinar o corpo tem que estar envolvido. Isso aqui é indispensável. Agora eu tenho o outro lado da moeda de Zoreb. Apesar desse padrão mínimo, não deixaram os sábios de valorizar a intenção e disseram que uma reza, ou uma bênção, ou uma menção de Deus sem mentalização, sem intenção, sem foco, são comparadas a um corpo sem alma. O que quer dizer isso? Isso aqui é uma metáfora. Toda criatura no mundo tem corpo, composição de corpo, morto e alma que flui vida nele. E flui vontades nele e faz ele se conduzir no mundo. E Deus dá vida a todos. Algo do nada, sempre. Através da energia vital que ele flui neles, que Deus flui neles. Então, tanto o corpo físico, e mesmo pedras e terra, inanimados, não existiriam se Deus não estivesse os criando a cada momento. Lembrando que a única coisa que existe sozinho é Deus. Terra não existe sozinho. Deus precisa obrigar a situação de que aquela energia se apresente como terra para os outros e sinta-se como terra para si. Senão, a terra e a pedra não existiria. Mesma coisa uma alma individual. Ela é parte de Deus, que é tudo. Ela não é um indivíduo que tem um certo número limitado de talentos. E eles próprios se limitam em velocidade, se limitam em aplicabilidade. Fazer uma criatura limitada, que não é absoluta, infinita, que nem Deus, que não é parte de Deus, é uma criação. A criação é uma coisa renovada, uma coisa artificial, não do homem, de Deus. Uma coisa forçada. E por isso ela tem que ser mantida o tempo todo, forçada de permanecer nos limites dela. Uma vez que não será forçada, voltará à situação original de que Deus é tudo faz parte de Deus, e tudo existe sozinho. Não depende de nada para existir, tudo não tem limitações e descrições, especificações. E outras qualidades de Deus que nos fogem à capacidade de perceber. Então, tanto o corpo quanto a alma são criaturas mantidas por Deus constantemente. Apesar de que a relação com o Criador é a mesma, a nível existência, pedra e inteligência é a mesma coisa. Os dois não existiam antes da criação e passam a existir e necessitam constante manutenção. Mas, isso aqui é a nível existência. Agora tem a nível percepção. Quando tu for perceber eles, você percebe uma diferença grande entre um e outro que são incomparáveis. E você acaba entendendo que a energia que penetra o corpo físico, que é como uma pedra inanimada, a energia que faz objetos que não se mexem, que não processam informações, que não sentem experiências, esses objetos, a energia deles, você não enxerga nela quase nenhum poder. Eles simplesmente existem. Mas eles não têm nenhuma personalidade. Uma existência sem personalidade. Então, para nosso nível superficial, aparece que ali tem menos energia. Ou seja, a energia ali esconde todos os seus poderes. Só não esconde o poder de existir. E às vezes revela existir de algum jeito, mas muita pouca personalidade se expressa na existência de uma pedra. Por contrapartida, e no corpo a mesma coisa, corpo morto. Agora, a energia de uma alma que tem personalidade, que processa informações, que tem vontades e desejos e escolhas. Se for um ser humano, a energia ali é outra coisa.
Você enxerga ali a energia divina expressando um grande número de poderes. Grande para nós criaturas, para Deus esse número é ínfimo, completamente desconsiderável. Apesar que nos dois, a nível de existência, é a mesma energia divina que faz existir. A pedra existe tanto quanto a alma. Então, se você pergunta o que é a coisa? Existência. Sim, as duas são existência. Como é a coisa? Aí tem uma grande diferença. A pedra é a coisa menos expressiva. O corpo morto é a coisa menos expressiva. A alma viva, com personalidade, e conceitos e poderes e talentos, é uma coisa relativamente muito expressiva. Como falou o sábio, tudo é relativo. Realmente, bota essas duas coisas uma do lado da outra. E uma é muito mais sofisticada, cheia de poderes, do que a outra. Então você pergunta, o que é mais parecido com a essência divina? Bom, a diferença entre os dois, colocando em relação a Deus, os dois não valem nada. Porque ele é muito mais do que os dois, e em relação ao número infinito, todos os infinitos não valem nada. Deus tem sem fim poderes, esse número ilimitado de poderes, que a alma tem mais do que uma pedra, é desconsiderado, porque é pouco demais, em relação ao sem fim poderes de Deus. Mas para nossa observante criatura, aquele mesma criatura, a diferença é grande, tremenda. Isso que falaram que uma reza sem intenção é como o corpo sem alma. Ou seja, o nível de uma reza, acompanhada de uma intenção, de uma concentração, é altamente sofisticado, altamente poderoso. E uma reza só, verbalizada, sem pensar, em relação àquela reza com pensamento, intenção e sinceridade, é uma reza quase que inanimada. Mas ela é válida, e algum refinamento ela traz. Quer dizer, existe, ela tem uma existência sagrada, só não tão sofisticada quanto uma reza perfeita, feita com kavaná, com intenção. Até aqui a porção desse Tânia de hoje, dia 2 de Nissan. E adiante vamos continuar esmiuçando nos próximos dias, esmiuçando a diferença entre uma reza com kavaná e uma reza sem kavaná. Shavua Tov.